Ao domingo no Bom Dia, viajamos até ao espaço. A viagem é conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos com um buraco negro em desconfinamento e também com notícias escolares de um tipo raro de binário estelar. É verdade. Quem é que deu autorização a um buraco negro para desconfinar? É isso que vamos tentar perceber nesta nossa primeira história e que nos leva a uma investigação que analisou 10 buracos negros no centro das suas galáxias e tentar perceber, ou tentar responder à pergunta, será que as velocidades dos buracos negros são as mesmas que as velocidades das galáxias que eles habitam? Foi essa a pergunta que fizeram os astrónomos. E há muito tempo que se teoriza que os buracos negros podem ter movimentos próprios, podem andar a fugir, digamos assim, só que apanhar no ato, precisamente, um buraco negro a desconfinar, ainda não tínhamos encontrado. E então, destas 10 galáxias, em 9 delas, aquilo batia certo. Ou seja, nós tínhamos uma velocidade do buraco negro e da galáxia em tudo muito parecida, e portanto não teríamos ali um buraco negro em desconfinamento, mas num deles, numa dessas galáxias, estava um buraco negro. Estamos a falar de uma galáxia que está a cerca de 230 milhões de anos-luz da Terra, e aquele buraco negro tem cerca de 3 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E nesse buraco negro, de facto, os astrónomos... Olha, quem é que foi o melhor amigo dos astrónomos nesta investigação? Água. Porquê água? Porque à medida que nós temos água que está a orbitar o disco de poeira do buraco negro, à medida que a água cai no buraco negro, aquilo tem um feixe de rádio que, olha, muito parecido com laser, mas neste caso chama-se maser. E foi à custa da velocidade da água a cair no buraco negro que se conseguiu perceber a própria velocidade, então, deste buraco negro. E então os astrónomos descobriram que nesta galáxia em particular tínhamos um buraco negro a uma velocidade diferente da sua própria galáxia. Qual é a velocidade deste buraco negro? Olha, cerca de 177 mil km por hora, e logo ali os astrónomos ficaram muitíssimo contentes porque eis então o nosso primeiro buraco negro que está em desconfinamento, ou seja, que está a mover-se. Explicações para isto. Apenas teorias neste momento, não temos uma razão explícita para isto. Primeira teoria. Eventualmente, este buraco negro será o resultado do colapso da união de dois buracos negros, e quando dois buracos negros unem-se, aquilo é como se fosse um tiro de uma pistola. Há um movimento de recuo. Será que isto é um movimento de recuo da fusão destes buracos negros? Não sabemos. É uma das hipóteses. Há uma outra hipótese muito mais excitante e que diz o seguinte: eventualmente nós podemos ter aqui dois buracos negros que estão a orbitar um à volta do outro. Nós estamos a ver aquele que tem água a cair no seu interior e por isso é que ele foi detectado. O outro, se calhar, não tem água a cair e, portanto, não foi detectado. E se isto acontecer, se forem dois buracos negros, ainda por cima supermaciços, a orbitarem um à volta do outro, é também igualmente muito excitante e, portanto, temos aqui algumas explicações para o buraco negro em desconfinamento. E olha, e passamos de eventuais um casal de buracos negros para um casal de estrelas muito interessante, que também fizeram manchete na comunidade científica ao longo destas semanas, e estamos a falar de duas estrelas, em que uma delas é conhecida por uma variável RV Tauri. Nós conhecemos cerca de 300 destas variáveis, ou seja, são estrelas que têm oscilações no seu brilho, devido ali a um jogo entre a pressão e a temperatura à superfície, que os astrónomos conhecem e, portanto, estão habituados a ver estas flutuações no brilho destas estrelas. Este casal, estamos a falar de, pelo menos uma delas é uma estrela que está no final da sua vida. E é uma estrela super gigante amarela. Estrelas no final desta vida atiram muita poeira. Têm uma grande ejeção de poeira e de gás. E os astrónomos estiveram a olhar, em particular, para o segundo mais brilhante casal de estrelas deste tipo, que é, e que está a cerca de 3.600 anos-luz de distância. E olha, é inacreditável o disco de poeira que está à volta deste binário de estrelas. Eu vou dar o número do diâmetro desta coluna de poeira, deste disco de poeira. Olha, Cristiana, são cerca de 82 mil milhões de quilómetros de diâmetro. O que nós vimos há bocado foi uma ilustração. 82 mil milhões de quilómetros de diâmetro. Olha, isto é cerca de 18 vezes a distância entre a Terra, entre o Sol e Neptuno. E, portanto, é um disco absolutamente extraordinário. Mas há um pormenor nesta história que está também representado nesta imagem que eu acho que é absolutamente delicioso. Olha, é que os astrónomos foram analisar 130 anos de observação desta variável, desta estrela variável, que estão documentados em registros de uma associação americana de observadores de estrelas variáveis e que junta astrónomos amadores com astrónomos profissionais. E então o que nos disse essas observações é que, bom, nós já sabíamos que aquela estrela variável tem uma oscilação de brilho a cada 6,5 anos.
Estes arquivos muito mais datados, muito mais extensos no tempo, dizem que há também ali uma oscilação de brilho a cada 60 anos. Isto quer dizer que, olha, Cristiano, à medida que a estrela gira à volta deste disco de poeira, há ali, a cada 60 anos, passa ali numa zona deste disco de poeira, peço desculpa, que é muito mais denso. Há ali uma dobra qualquer. E, portanto, esta é a mais-valia de termos registros temporais muito dilatados da observação desse tipo de estrelas. Olha, e mais um exemplo de como os astrónomos profissionais e os amadores estão aqui em perfeita união. Miguel, avançamos para outro tema, neste caso Marte continua a ser o foco mediático e científico por estes dias, mas também há novidades de Júpiter. É verdade, vamos primeiro a Marte, com um estudo que foi publicado esta semana, que está a criar um bocado de furor na comunidade de astrónomos planetários, pelas projeções que atira. Nós sabemos que o Marte, muito distante, era um autêntico paraíso, não na Terra, mas obviamente em Marte, com provavelmente um oceano muitíssimo poderoso, profundo, e que poderia até cobrir grande parte da sua superfície, e a pergunta que se coloca sempre é: para onde é que foi esta água? Nós temos vários órbitas, vários sondas, vários rovers que nos apontam para algumas pistas. Uma delas é que houve uma fuga de hidrogênio, nomeadamente hidrogênio que nós conhecemos, hidrogênio leve, que fugiu pela atmosfera e fugiu para o espaço ao longo destes milhares de milhões de anos, também muito por efeito do Sol na fina camada de atmosfera de Marte. Mas agora aparece uma teoria que, em boa verdade, não é propriamente nova, mas apresenta aqui números interessantes e que diz que, eventualmente, grande parte da água de Marte não terá fugido pela atmosfera, não terá fugido para o espaço, mas sim terá sido criada, terá sido aprisionada por processos químicos na crosta de Marte. Portanto, o que diz este estudo é que estas reações químicas entre a crosta e a água pode ter levado cerca de entre 30% a 99% da água de Marte. Olha, desde logo temos aqui uma variação neste modelo. Este estudo é baseado em modelos, é baseado em observações em meteoritos de Marte, em dados de órbitas e em dados de rovers. E desde logo, quando apontam entre 30% a 99% de fuga da água para a crosta, logo ali temos um modelo muito, muito liberal, no sentido em que há aqui uma grande variação neste estudo. E, portanto, o que nos diz também este estudo é que Marte perdeu entre 40% a 95% dessa água naquilo que é identificado como o período noaxiano de Marte. Estamos a falar de entre 4,1 a 3,7 mil milhões de anos. Ou seja, o que diz este estudo é que grande parte da água não terá fugido, mas sim está presa na crosta de Marte. Isto quer dizer que é fácil chegar a esta água e tirar esta água de lá? Não. É uma água que está ali presa. Mas que, por outro lado, também diz que há aqui um intervalo temporal muito bem definido, entre 4,1 e 3,7 mil milhões de anos, e que, portanto, eventualmente, a água em Marte não terá sido tão abundante como aquele período de tempo que nós pensávamos. E este estudo também aponta para uma outra questão muito interessante, que é, eventualmente, estas relações entre água e crosta é capaz de ser determinante naquilo que são os planetas terrestres que nós encontramos, não apenas no Sistema Solar, mas nos exoplanetas que conhecemos. Ou seja, pode haver aqui interações químicas entre a água e a crosta muito mais predominante nos planetas terrestres do que aquilo que nós pensávamos. Como eu disse, é um estudo que ainda está muito em aberto e está a ser altamente discutido. O que não está a ser discutido é algo que aconteceu em 1994, em julho de 1994 e em Júpiter. E porquê é que não está a ser discutido? Porque nós vimos. O telescópio espacial Hubble viu o quê? Um cometa a despedaçar-se, fragmentar-se antes de chegar a Júpiter e depois a colidir com Júpiter. Porquê é que esta história volta a aparecer aqui tantos anos depois? Olha, porque de 94 até agora, este cometa depositou ali nas camadas da atmosfera de Júpiter um conjunto de moléculas que ajudam agora os astrónomos a tentar perceber qual é a velocidade dos ventos, nomeadamente perto do polo. E viram isso à custa do cianeto de hidrogênio. E encontraram ventos perto dos polos absolutamente extraordinários. Estamos a falar de velocidade da ordem dos 400 metros por segundo. E, portanto, nós não estávamos propriamente à espera de encontrar ventos tão poderosos ali nos polos de Júpiter, mas eu acho que é absolutamente extraordinário tu encontrares este tipo de dados à custa do depósito de
água e também de moléculas foram criadas quando um cometa chocou com Júpiter. E, portanto, quem diria que o choque de um cometa com Júpiter ajuda-nos a perceber hoje a meteorologia absolutamente doida do rei dos planetas. Miguel, e para terminar, o que nos trazes nesta rubrica do Última Fronteira? Olha, trago-te uma barra de polímero rígida de 1,5 m de comprimento e que vai sair dali de uma impressora 3D que nós vamos ver. E isto foi apresentado no workshop Advanced Manufacturing da Agência Espacial Europeia. E olha, este senhor tem a barra e a impressora 3D, de onde veio, que são as imagens que vamos ver a seguir, é muito mais pequena do que esta própria barra. Isto quase parece ficção científica e isto vai ser precioso na Estação Espacial Internacional, mas também, sobretudo, para o futuro. Para aquilo que é construir estruturas grandes no espaço, em condições de gravidade que não aquelas que encontramos na Terra. Isto foi feito por um consórcio, aliás, liderado por duas empresas alemãs, a OHB e a Azimuth Space, mas quem está no desenvolvimimento desta impressora 3D é uma empresa portuguesa e, portanto, aqui o meu voto de congratulações à Beer Very Creative, que é uma empresa portuguesa que está intimamente ligada à criação desta impressora 3D, que consegue construir estruturas muito maiores do que a própria impressora, numa só direção, e isto vai ser precioso para o futuro próximo. E, portanto, é um futuro construído através do presente e parabéns com gênio luso também envolvido. Miguel, obrigada, bom fim de semana e até ao próximo domingo.